Base do Senhor, irmãos. Irmãos, hoje eu vou falar de um assunto que é aprendizado pra mim e pra você, cara. Porque, gente, a gente poderia viver tão mais simples. A gente poderia viver a vida tão mais descomplicada. A gente poderia viver uma vida tão mais leve, mas o ser humano escolhe complicar. Às vezes a gente tá vivendo frutos da nossa teimosia. A gente tá vivendo fruto da nossa falta de... Eu não vou falar, senão eu vou entregar o que é o tema do vídeo. A nossa falta de ouvir. O que o Senhor tem falado grandemente ao meu coração? Nina, você tem se apoiado em coisas que podem chegar ao fim. E quando essas coisas chegam ao fim, ou elas estão para chegar ao fim, você começa a surtar. E você tá errando nisso. Porque a sua confiança não deveria estar nas coisas que podem chegar ao fim, mas sim em alguém. Em quem? Em Deus. Se estivesse em Deus, eu não viveria o tormento que eu escolhi viver. Essa preocupação, essa angústia, essa ansiedade, esse medo. Sim. Por quê? Se a minha confiança está totalmente em alguém, em Deus, eu descanso. Sim, porque Ele conhece todos os meus dias. Sim, porque Ele tem planos bons para minha vida. Sim, e se a minha confiança está 100% nele, sem duvidar, sem sem surtar, quando até uma porta se fechar, eu glorifico ao Senhor. Por quê? Porque eu confio. Se uma fechou, o Senhor pode abrir outra. Se uma fechou, tem um motivo, tem um porquê. E Ele sabe o motivo. Então eu confio nele. Se a porta de emprego se fechou, glórias a Deus, até o momento que o Senhor me permitiu estar lá. Se Ele me permitiu estar lá até esse momento, e Ele fechou a porta, glórias a Deus, o Senhor abre outra. Se o meu relacionamento acabou, seja lá por que motivo, nem você entende, descanse no Senhor. O Senhor pode mandar outra pessoa. Não é o fim do mundo. Quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que não é o fim do mundo quando algo se acaba. Porque as nossas fichas não estão nas coisas que podem se acabar, porque é passageiro, porque sei lá o quê. Não, a gente não tem essa preocupação, porque a gente confia nele. Se a gente confia nele, tá tudo bem. Mesmo que a porta não se abra, mesmo que Ele é Deus. Nós precisamos ter essa confiança que Ele é Deus. Não se preocupe com aquilo que não está mais na sua vida. Porque Ele sabe e entende aquilo que você precisa. E não se angustie por aquilo que ainda não chegou na sua vida. Pode ser o tempo, esse tempo que você está vivendo, não é necessário você ter o que você almeja. Mas pra frente, pode ser que o Senhor faça acontecer. O que eu quero falar? Confie os seus dias ao Senhor. Ele sabe tudo. Se temos uma confiança nele, não nos decepcionamos. Porque Ele é fiel. E Ele é um bom pai que cuida dos seus filhos. Aquilo que é necessário termos nas nossas vidas, fique em paz, você vai ter. Aquilo que não é necessário, não vai chegar pra nossa vida, não adianta insistir. Porque quando servimos ao Senhor, entendemos que Ele cuida. Mesmo que a gente ache que algo é pro nosso bem, que a gente ache que é bom pra gente e tal, o Senhor vê onde a gente não vê, gente. O Senhor vê coisas que a gente não vê. O Senhor sabe o que nós precisamos. Antes mesmo da gente abrir a boca. Em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estibres, diferente essa palavra, no teu próprio entendimento. Ou seja, tá falando aqui pra gente não confiar no nosso próprio entendimento. Ou seja, tá falando aqui pra gente não confiar em nós, que é doido. Que, gente, a gente é maluco. Já parou pra pensar o quão maluco a gente é? Gente, a gente é maluco, porque às vezes a gente acha que sabe mais que Deus. A gente quer saber mais que Deus. Daquele que conhece nosso dia, daquele que é o nosso Criador, que sabe o que vai acontecer daqui 10 milhões de anos. Se Jesus não voltar também. Mas mesmo se voltar, ele sabe o que vai acontecer. Né? Viajei aqui. E a gente quer saber mais que ele. Às vezes a porta se fechou, e aí você entra no quarto e começa a brigar com Deus. Senhor, mas lá tava tão bom. Por que o Senhor me tirou de lá? Senhor, mas por que você tirou isso da minha vida, Senhor? Senhor, por que você me tirou desse lugar? Dessa mesa aí que eu tava? Por que você fez isso? Não, Senhor, você tá errado. Não, Senhor, isso daí... Não, mas onde eu tava bom. Ainda bem, gente, que Deus é sábio. Ainda bem que Deus é Deus, né? Porque nós é da cuca. Nós é da cuca. A gente, às vezes, mesmo empaca bênçãos para nossas vidas. Às vezes a porta se fechou porque o Senhor quer nos abençoar com outra porta melhor. Ou às vezes o Senhor quer nos tirar num lugar que não é bom. Porque o Senhor, gente, Ele vai além. Ele conhece tudo que tá correndo. Coisa que a gente não vê, Ele sabe, Ele sonda. E às vezes a gente empaca de ganhar bênção na nossa vida porque a gente fica estacionado em algo que não é mais pra nossa vida. E a gente fica debatendo com Deus porque Deus quer tirar. E a gente perde de ser abençoado por conta disso. Ou a gente fica estacionado nessa coisa e a gente fica vivendo coisa que Deus queria nos livrar, mas por nós não confiarmos no Senhor, confiarmos nessas coisas, a gente fica reclamando com Deus por estar vivendo coisa que Ele não queria que nós vivesse. A gente é teimoso, gente. A gente é teimoso, a gente é maluco. Ah, Jesus, mas ainda bem que tem o Espírito Santo pra ajudar, pra interceder por nós, porque a gente é doido. Gente, a gente podia viver tranquilamente muitas coisas, mas a gente gosta de complicar. Ainda bem que Deus sempre puxa a gente de volta e fala assim: meu filho, tu tá doido, vive o que eu tô te falando pra você viver, que você vai sofrer menos. Vai sofrer. É um desabafo, gente, é um desabafo.